Final da Copa do Brasil 2022, Mengão campeão mais uma vez e mais uma vez sofrido. Eu não lembro de uma final que o Flamengo tenha vencido com tranquilidade, com folga. É sempre na dificuldade, sempre na adversidade. Apesar de que dessa vez, como já aconteceu em muitas outras vezes antes, tanto com vitória quanto em derrota, tanto em final quanto em outros jogos, deu um tipo apagão no Flamengo. Não deu para entender o que aconteceu. Não tirando nenhum mérito do Corinthians. O Corinthians teve muito mérito no jogo também. Mas, falando a realidade, quem assistiu o jogo e entende minimamente de futebol, percebeu que o Flamengo ficou assistindo o Corinthians jogar. O Flamengo jogou o primeiro tempo, fez o primeiro tempo legal, razoável, e no segundo tempo ficou assistindo o Corinthians jogar, recuou. O Flamengo não é time de recuar, de esperar o adversário vir atacar, de jogar no contra-ataque, ainda mais em casa. O Flamengo é time de jogar pra frente, de marcar. O Gabigol, principalmente, a gente vê muito, quem assiste os jogos do Flamengo, quem acompanha os jogos do Flamengo, vê muito o Gabigol atacando o goleiro, o zagueiro já dando o primeiro combate, correndo de um lado pro outro, toda hora. Nesse jogo ele ficou parado vendo os caras, deu espaço. O cara do Corinthians recebia a bola aqui, demorava uns 5 minutos pra alguém chegar perto. E nem chegava perto pra atacar, chegava mais ou menos perto, a 1 metro e tanto de distância. Tava com medo do Covid, sei lá. Ficava vendo os caras do Corinthians jogar, segurando o resultado 1-0. 1-0 não é resultado que segure em jogo nenhum. Ainda mais numa final. É um absurdo o que o Flamengo fez. É um absurdo também a substituição que o Dorival fez. Pedro estava jogando super bem. Com 30 minutos do segundo tempo, ele tira o Pedro. Sendo que o Thiago Maia estava jogando mal. Sendo que o Arrascaeta estava dando umas mancadas. Ele até tirou o Arrascaeta junto com o Pedro. Só que estava 1-0. 30 e poucos minutos, 20 e poucos, 31 minutos do segundo tempo. Podia ir para os pênaltis, como aconteceu o dia que o Corinthians empatou, porque o Flamengo deixou o Corinthians jogar. O Corinthians tentou fazer criou várias oportunidades, uma deu sorte e entrou. Além da competência, claro. Mas aí foi para os pênaltis, e cadê o Pedro, que é um dos principais batedores? Aí põe o Davi Luiz, sorte que acertou também. De competência, o cara é bom, mas é zagueirão. Pedro é matador, é atacante, tá ali para isso. Aí pôs o Léo Pereira, que também é zagueirão pra bater, porque o Pedro já tinha sido substituído, o Arrascaeta tinha sido substituído. Ele tinha o Diego no banco pra pôr no lugar do Thiago Maia. Não colocou o Diego. Colocou o Fabrício Bruno, outro zagueiro. Ele tirou o Vidal, que é o outro batedor de pênalti, estava jogando bem. Não dá pra entender a cabeça do Dorival com essas substituições que ele faz. Sorte que conseguimos vencer. Sorte que os caras lá cobrou igual o Roberto Baggio, jogou lá a bola lá pro céu. Mas, velho, até perdi o rumo. Cara, não dá pra entender o que acontece com o Flamengo em alguns jogos que acontece isso. E os caras param de jogar, ficam assistindo o adversário jogar, dá espaço pro adversário. Não é característica do Flamengo fazer isso. Jogar na retranca não é com o Flamengo. O Flamengo não é time de jogar na retranca. Mas por sorte dessa vez conseguimos vencer. Além da competência, também a sorte ajudou muito. A gente conseguiu vencer. E absurdo também que eu ia falar, que eu tinha esquecido, acabei de lembrar, a arbitragem. A galera falar de Varmengo, Varmengo. Varmengo aonde, filha da porra? Fala sério. 2 gols anulados do Flamengo. No segundo, tudo bem, o Gabigol tava impedido pra caralho, nem precisou traçar a linha pra ver. Mas no primeiro tava na mesma linha. E outra, passou da hora de acabar com essa merda de impedimento. Por quê? Impedimento não é falta do ataque. Impedimento é falha da defesa. O jogador de zagueiro tá ali pra quê? Pra marcar o atacante. Se o atacante vem nas costas do zagueiro, o zagueiro que tem que estar esperto e marcar. E no lance daquele lance de ataque vindo, né, como foi o lance do gol que foi impedido, que não estava impedido, estava na mesma linha, aquilo lá não deve ser considerado impedimento nunca. E outra falta no escanteio, que era pra ser lá na cabeçada do Pedro, que poderia ser o segundo gol do Flamengo. O Pedro cabeceou, só que a bola bateu na cabeça do cara do Corinthians, estava marcando o Pedro e foi pra fora, dá tiro de meta. Entre outras faltas que rolaram durante o jogo, que eram faltas, que era para marcar a falta, o juiz falou que não foi nada. De ambos os lados, não só a favor do Flamengo, mas também a favor do Corinthians tiveram algumas. Que arbitragem que é essa que o Brasil tem? E outra questão, para que existe a porra do quarto árbitro?
Se no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo, ou com o final do primeiro tempo, o árbitro principal tá indo mal, tá pitando mal, substitui a porra do árbitro. Você pode substituir o jogador, por que não pode substituir o árbitro? Coloca o quarto árbitro pra pitar e o que tava pitando fica lá como quarto árbitro. Porque o quarto árbitro não tem função nenhuma. Tem os bandeirinhas correndo ali do lado, tem o árbitro no meio campo e tem o VAR. O quarto árbitro não tem funcionalidade. Ele deveria substituir o primeiro árbitro se ele estivesse indo mal. Ou então já institucionalizar que cada tempo é um árbitro diferente. O árbitro que começa o jogo se torna quarto árbitro no intervalo que era quarto árbitro no primeiro tempo se torna o árbitro do principal. Para acabar com essa putaria desses erros absurdos de arbitragem, que o Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem nesse jogo. Sorte que tiveram competência, tanto os cobradores de pênaltis quanto os jogadores que não cobraram pênaltis, mas durante o jogo fizeram o que puderam, apesar desse apagão que teve no segundo tempo, de deixar o Corinthians jogar, de darem espaço pro Corinthians pra caramba, que é um absurdo fazer isso com qualquer adversário. Mas, enfim, deu certo, o Flamengo venceu, campeão mais uma vez, e daqui 2 semanas tem mais uma final, que agora foi a Copa do Brasil e vai ser Libertadores, a próxima, dia 29. Vamos ver o que vai acontecer, espero que jogue, e pelo menos dessa vez uma final para ganhar com tranquilidade, ganhar com sossego, porque chega de sofrer. Já sofreu o ano inteiro, já sofreu a vida inteira de flamenguista, pô, sempre na dificuldade, sempre contra todos e todos. Não basta enfrentar o adversário, tem que enfrentar o juiz e ainda aguentar os caras desse time falar que tem o VAR mesmo que ajuda o Flamengo. Fala sério. Bom, comemorar. É tetra! E a coincidência do cara ter cobrado a pênalti igual o Roberto Martins. É tetra! Valeu, fui!